Egito, o país das pirâmides e mistérios. Bem-vindos ao canal Global Trip. Aqui viajamos pelo mundo sem sair de casa, conhecendo curiosidades, histórias e belezas dos países mais fascinantes do planeta. E no episódio de hoje, vamos embarcar para um destino recheado de história, cultura milenar e paisagens de tirar o fôlego, o incrível Egito. Vamos explorar os mistérios dos faraós, as belezas do rio Nilo, comidas típicas deliciosas, curiosidades sobre a cultura egípcia moderna e dicas imperdíveis para quem sonha em conhecer a terra dos deuses antigos. Pegue sua mochila virtual e bora viajar! Prepare-se para conhecer muito além das famosas pirâmides. Um passeio pela história do Egito. Eles comandavam o país com poder absoluto e eram enterrados em grandes tumbas, muitas delas escondidas em áreas conhecidas como Vale dos Reis. Quando falamos em Egito, a primeira coisa que vem à mente são as pirâmides, mas a história desse país vai muito além. Foi lá que surgiram as primeiras grandes cidades, sistemas de escrita como os hieróglifos e construções impressionantes que desafiam o tempo e a lógica moderna. O Egito é uma das civilizações mais antigas da humanidade, com registros que remontam a mais de 5.000 anos. Seu túmulo ficou famoso porque foi encontrado quase intacto em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Durante milênios, o Egito foi governado por faraós, considerados deuses vivos. E ao lado está a enigmática Esfinge, uma estátua colossal com corpo de leão e rosto humano, que até hoje gera debates sobre sua verdadeira origem. Ali estão os templos de Karnak e Luxor, o Vale dos Reis, e monumentos incríveis como o Templo de Hatshepsut. Após o período dos faraós, foi dominado pelos persas, depois por Alexandre, o Grande, pelos romanos, pelos árabes muçulmanos, e hoje é um país que mistura cultura africana, árabe e mediterrânea. Com mais de 6.000 quilômetros de extensão, é o maior rio do mundo e foi responsável por toda a fertilidade que sustentou a civilização egípcia. Muitos turistas fazem cruzeiros pelo Nilo, navegando entre Luxor e Assuã, enquanto apreciam paisagens de palmeiras, dunas e templos milenares. Eles foram removidos de lugar nos anos 1960, para não serem submersos após a construção da represa de Assuã, um dos maiores projetos de engenharia da história moderna. Você sabia que o famoso rei Tutankhamon, apesar de tão conhecido, morreu jovem e não foi um faraó tão importante em sua época? O país também impulsa modernidade e uma cultura vibrante. Localizadas bem pertinho do Cairo, a capital do país, as pirâmides são as únicas maravilhas do mundo antigo que ainda estão de pé. O Cairo, sua capital, é uma cidade super movimentada, cheia de mercados tradicionais, os famosos souks, onde você pode comprar tudo, especiarias, tecidos, lembrancinhas e até ouro. O Egito também foi palco de muitas conquistas e transformações. Literalmente, o maior ídolo do país atualmente é Mohamed Salah, jogador do Liverpool, considerado um dos melhores atacantes do mundo. Um dos pratos mais famosos é o koshari, uma mistura incrível de arroz, lentilha, macarrão, grão de bico e molho de tomate picante. Simples, barato e muito popular. Ou seja, cada rua do Egito respira história. As grandes maravilhas do Egito e, claro, ninguém pode falar de Egito sem mencionar as pirâmides de Gizé. Experimente o basbousa, um bolo de semalina com calda doce, ou o conafa, uma sobremesa crocante recheada com creme. E quanto custa? Fiquei tranquilo. O Egito é considerado um dos destinos mais baratos para turistas, especialmente para quem vem da América Latina. A maioria da população é muçulmana sunita, mas existe uma significativa minoria cristã ortodoxa, conhecidos como coptas, que mantém tradições religiosas que remontam ao início do cristianismo. A maior delas é a Pirâmide de Kéops, com impressionantes 146 metros de altura. Ele representa a saúde, prosperidade e proteção contra o mal. E não para por aí. No sul do país, encontramos a cidade de Luxor, considerada o maior museu a céu aberto do mundo. Outro lugar imperdível é Abu Simbel, 2 templos gigantes escavados na rocha pelo faraó Ramsés II. O mais curioso, e se você gosta de navegar, o rio Nilo é a alma do Egito. Cultura e curiosidades do Egito. E respeite os costumes locais, principalmente no vestuário, usando roupas mais discretas em locais religiosos. Mas o Egito não é só passado. Você sabia, por exemplo, que o Egito tem a maior população do mundo árabe? São mais de 110 milhões de habitantes. Outra curiosidade é a importância do futebol para os egípcios. O esporte é uma verdadeira paixão nacional. No Egito também existe uma forte tradição religiosa. Um país que mistura história, cultura, beleza natural e culinária inesquecível. E falando em religião antiga, você sabia que o olho de Horus é um símbolo milenar
que até hoje é usado em amuletos para proteção. Você preferiria explorar as pirâmides, navegar pelo Nilo ou relaxar no Mar Vermelho? No Egito você também vai ouvir muita música típica, com instrumentos como Oud e darbuka. Além de ver danças tradicionais como a dança do ventre, conhecida mundialmente, gastronomia egípcia, uma viagem de sabores. E como falar de viagem sem falar de comida? A gastronomia do Egito é deliciosa e cheia de personalidade. Outra iguaria é o falafel, bolinho frito de grão de bico ou favas, muito comum como café da manhã no Egito, geralmente acompanhado de pão sírio e saladas frescas. Não podemos esquecer do kebab, do shawarma e da famosa sopa molohia, feita com uma erva local que dá um sabor único. E para, e claro, para beber, o chá preto é presença obrigatória, servido em pequenos copos, bem doce, e o café árabe com um toque de cardamomo. Dicas para quem quer viajar por Egito agora. Se você está se perguntando, será que dá para conhecer tudo isso? A melhor época para visitar é entre outubro e abril, quando o clima está mais agradável. No verão, as temperaturas podem ultrapassar 45 graus. No Cairo, não deixe de visitar o Museu Egípcio, com mais de 120 mil peças antigas, incluindo a máscara dourada de Tutankhamon. Quem gosta de aventura pode andar de camelo pelas pirâmides, fazer mergulho em lugares paradisíacos como Sharm el-Sheikh e Dahab, no Mar Vermelho, ou ainda curtir um passeio pelo deserto do Saara. Uma dica importante: sempre negocie preços nos mercados, pois a barganha é parte da cultura egípcia. Curiosidades finais sobre o Egito. E antes de terminar, mais algumas curiosidades rápidas sobre o Egito. O país possui mais de 120 pirâmides catalogadas. O Cairo tem o trânsito mais caótico do mundo, então prepare-se para muita buzina. Apesar da fama do deserto, existem regiões bem verdes graças ao Nilo. O Egito já foi cenário de filmes famosos como Cleópatra, A Múmia e até Transformers. E mais curioso ainda, há mais egípcios hoje do que jamais existiram em toda a época dos faraós. Conclusa. E aí, já tá com vontade de fazer as malas e conhecer o Egito? Conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Global Trip e ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa viagem pelo mundo. Até a próxima. E boa